Boa noite, pessoal. Estamos começando com mais uma Quinta Jurisprudente, onde o direito vira direção. E hoje eu vou falar, sobre o tema que o STF decidiu recentemente, relacionado a quando você é aprovado dentro do quadro de vagas e aquele cargo é extinto. Se você tem ou não direito à nomeação. Eu vou esperar um minutinho até o pessoal entrar para continuar falando, tá? Esse é um tema interessante para todo mundo, que faz concurso, seja quem, concurso municipal, estadual, federal, seja quem está estudando ou quem já foi aprovado no concurso, porque quando isso acontece, geralmente as últimas pessoas nomeadas, elas costumam também ser prejudicadas por essa decisão aqui. E o que acontece, O STF decidiu que o candidato aprovado dentro do quadro de vaga, mas que aquele cargo, ele foi extinto por lei municipal referente a não ter verba, porque assim, o município ele tem o limite de utilizar 54% do que ele recebe com folha de pagamento. Então, se ultrapassar esse limite, ele precisa reduzir, de acordo com o código artigo 169 da Constituição. Então, assim, é permitido que o município extinga alguns cargos e, além disso, ainda é permitido que se demita servidores públicos que já foram nomeados. Mas essa demissão começa pelo último que foi convocado. Não é algo que ocorre, na verdade, eu desconheço que isso já ocorreu no Brasil alguma vez em relação à demissão de servidor público por causa de LRF. Agora, em relação à extinção de cargo, isso já é relativamente mais comum. Não é tão comum assim, mas já aconteceu em alguns cargos. Então, eu vou dar aqui para vocês o contexto, O Supremo Tribunal Federal analisou a situação de um candidato aprovado dentro do número de vagas, mas ele não foi nomeado porque o cargo foi extinto. O motivo da extinção do cargo foi o município ter atingido o limite de gastos com o pessoal previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. E o que acontece, Ele conseguiu na justiça que ele fosse nomeado, mas o município recorreu. E o STF manteve o entendimento de que se o cargo foi extinto por decisão administrativa válida e dentro dos limites orçamentários, o candidato não tem direito subjetivo à nomeação, pois não há mais cargo disponível nem disponibilidade orçamentária. Veja que o ministro Flávio Dino, ele colocou assim, decisão administrativa válida e dentro dos limites orçamentários. Ou seja, não basta decidir que está extinguindo, não quero mais. Não pode ser dessa forma, tá? Então, precisa seguir uma série de requisitos. Ou seja, o direito à nomeação, ele não é absoluto, Dependendo da situação, pode ser que a pessoa não tenha direito a ser nomeada. Mas é um caso raro, porém, é um caso possível de acontecer, porque a Constituição permite. Nesse caso, a Corte, o STF, ele conheceu a constitucionalidade da não nomeação nesses casos, que é quando a situação fiscal do ente público esteja comprometida dentro dos limites da LRF, ou seja, superando esses limites da LRF, e se não houver a intenção de preterir o candidato, e sim um ato administrativo legítimo. O que é preterir o candidato? Você não pode extinguir um cargo e você nomear servidores comissionados para exercer aquela função e você ter processo seletivo para extinguir aquela função. Então, assim, se for nesse caso, pode ser que isso aqui seja revertido, ou que essa decisão de extinguir aquele cargo possa ser debatida na justiça. Uma coisa que é importante, prestar atenção e ficar atento, é que nem toda alegação de falta orçamentária é legítima. A gente está no ano, teve eleição em 2024, eleição municipal. A gente está em 2025. Então é super comum que os municípios tenham declarações dos novos gestores que tomaram posse que o município não tem verba. Nem sempre isso é verdade, tá? Na grande maioria dos casos são só questões políticas, não é uma questão financeira, não é uma questão fiscal de fato. Então os candidatos precisam estar atentos se isso de fato aconteceu ou não. Então, assim, se você foi aprovado dentro do quadro de vagas e o órgão alegou
o limite de gastos para não nomear, você precisa de uma ajuda, né, para saber se essa alegação do município é real ou não e se você pode ou não reverter essa decisão de extinguir esse cargo para que você seja nomeado. Nem toda justificativa fiscal é válida, algumas são, outras não, então precisa analisar o caso exatamente como ocorreu. Nos vemos na próxima quinta jurisprudente, onde o direito vira direção, sempre analisando decisões, né, dos tribunais que podem atingir tanto o servidor público quanto o concurseiro. Boa noite.